Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não tem a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, vá até o site da Convenção Batista Fluminense e lá você vai baixar a revista do terceiro trimestre do ano de 2020, edição especial. O título é Esperança em Tempo de Quarentena. E assim você vai poder ler, estudar antecipadamente sobre os temas que nós estamos abordando nas lições nos domingos pela manhã. O título desta lição, lição número 4, é Engajamento Solidário. E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua revista nesta lição número 4, sob esse título, Engajamento Solidário. O texto básico encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu vou colocar na tela esse texto que vai servir de base para a nossa reflexão sobre este tema. Paulo diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Engajamento solidário é o tema que nós vamos tratar hoje na nossa lição da EBD. E nós vamos começar trazendo alguns conceitos de solidariedade. É um tema bastante abrangente. Nós vamos nos limitar a falar sobre esse engajamento solidário à luz da palavra de Deus, mas como o conceito é bastante amplo, eu gostaria de colocar para os irmãos esses conceitos a fim de que nós possamos ter uma noção de como a solidariedade ela pode atingir outros aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, a solidariedade ela pode ser vista como um sentimento. E esse sentimento, ele traz, por exemplo, a compaixão pelos necessitados. É um sentimento responsável por impelir, lançar o indivíduo a prestar ajuda material, moral, emocional. É o que nós chamamos de empatia. É quando você tem um sentimento que se torna semelhante ao sentimento daquela pessoa que está sofrendo. Ou seja, você consegue sentir o sofrimento daquela pessoa. É o que nós chamamos de empatia. Nós temos a palavra pathos, ela vem de um radical que significa sentimento. Empatia é o sentimento na pessoa. Ou seja, você tem o mesmo sentimento
daquela pessoa. Ou seja, você consegue sentir o sofrimento dela, ou a alegria, ou as emoções que ela está tendo. A empatia é bastante importante na vida do cristão, porque é através desse sentimento da empatia é que nós somos levados, através do Espírito Santo de Deus, a ajudar outras pessoas. Mas a solidariedade também pode ser uma responsabilidade. E como responsabilidade, nós temos, por exemplo, pessoas de uma mesma comunidade, membros de uma mesma comunidade, ou membros de uma mesma instituição. Eles são solidários uns com os outros, porque eles assumem essa responsabilidade. É um compromisso que o indivíduo tem para com o outro. Não envolve necessariamente um sentimento. Essa responsabilidade ela é assumida e se constitui, então, numa força de vontade imposta pela comunidade ou pela instituição a qual você pertence. Solidariedade também pode vir ou aparecer como apoio. Ou seja, quando você tem uma causa ou um movimento e você apoia essa causa, apoia esse movimento, nós também falamos que há uma solidariedade a essa causa, a esse movimento. Então, se você quer defender os animais, a floresta, determinados grupos, enfim, o apoio a essa causa, a esse movimento, entra dentro do conceito de solidariedade. A solidariedade também, ela aparece como uma reciprocidade. E quando ela é uma reciprocidade? Quando você assume determinadas obrigações, né, alguns interesses. Um exemplo bastante comum é quando as pessoas vão construir determinadas casas numa vila. Então, eu ajudo você a construir a sua casa, depois você me ajuda a construir a minha. E assim as pessoas vão, através dessas obrigações, desses interesses que ela tem, através dessa reciprocidade, existe o que nós chamamos de solidariedade. E a solidariedade também pode aparecer como um compromisso, ou seja, dentro do aspecto legal. Um exemplo bastante comum, né, é o compromisso jurídico que existe entre as partes de uma obrigação. É muito importante, né, você, quando for fiador, e você assina como fiador de uma pessoa, de um aluguel de uma casa ou da compra de algum objeto, se no contrato estiver que você é fiador solidário, essa solidariedade é um compromisso que você está assumindo. Se a outra pessoa não pagar, você está dizendo que você vai pagar. E se você tem mais dinheiro, né, do que a outra pessoa, da qual você foi fiador, se aquela pessoa deixar de pagar, a pessoa, né, quando entrar com o processo, ela não precisa entrar contra o devedor, ela pode entrar contra aquele que foi solidário naquele contrato. De forma que é um compromisso jurídico, né, e você se coloca como uma parte que vai assumir aquela obrigação caso a outra parte não cumpra. Ou seja, o conceito de solidariedade ele pode se ampliar até um pouco mais. Mas o que eu quero trazer hoje é a solidariedade como um sentimento de empatia, onde você vai prestar uma ajuda, seja ela material, moral, emocional, espiritual, psicológica, social, não importa. Você vai ajudar aquela pessoa. É um sentimento onde você se coloca junto àquela pessoa para prestar auxílio, ajuda, a sua solidariedade. É aquele ombro amigo, né? É aquele
ouvido que vai ouvir a pessoa necessitada. Vamos então, diante de tantos conceitos de solidariedade, manter esse conceito de sentimento, ou seja, de empatia. Agora, o que é a solidariedade como empatia? Ou seja, o que é a solidariedade em si? Ela pode aparecer como a ação de ser bondoso com o próximo, ou seja, você vai assumir uma função de colaborador, de ajudar aquela pessoa. Também ela pode consistir numa ajuda a outra pessoa com boas intenções, ou seja, generosidade da sua parte. E essa solidariedade, ela é legítima quando não há qualquer tipo de discriminação. Ou seja, ela é mais generosidade e menos julgamento. Quando você vai ajudar aquela pessoa a qual você se propôs, você não está ali para discriminar essa pessoa. Se ela está precisando da sua ajuda, você vai ajudá-la generosamente, sem julgar se ela fez alguma coisa errada, se ela errou nos seus compromissos, se ela não cooperou com outras pessoas, mas agora ela se tornou uma pessoa necessitada. Você não está ali para julgá-la, você está ali para ser generosa com essa pessoa. E a solidariedade também é uma compaixão, e a compreensão concreta dos sentimentos alheios. Ou seja, é o que nós chamamos de empatia. E também você tem propósitos genuínos em contribuir sem esperar algo em troca. O mais importante é esse detalhe, é que quando você faz alguma coisa para alguém, através prestando a sua solidariedade, você não espera uma retribuição, você não espera um reconhecimento, você não espera um aplauso. Você fez porque você teve a compaixão, você teve compreensão, você teve empatia. Vamos ver alguns elementos da solidariedade. A pergunta é: a quem nós devemos solidariedade? É claro que nós devemos solidariedade a todas as pessoas. Muitas vezes nós imaginamos que solidariedade é só ajudar os necessitados financeiramente. Mas eu quero dizer a você que até mesmo os ricos, até mesmo os mais abastados, eles podem precisar de apoio num determinado momento da vida. Então, num momento, por exemplo, de calamidade, de tragédias, de desastres, atingem todas as pessoas, sejam ricos ou pobres. Não importa. Tenham cultura ou sejam iletrados. Todos vão precisar de ajuda. Então não é apenas uma questão de ajudar financeiramente os necessitados. A solidariedade é quando você vai se colocar ali, ao lado da pessoa, para auxiliá-la nos momentos mais difíceis da sua vida. Seja ela uma pessoa sem posses, ou seja, uma pessoa com muito dinheiro. Vamos ver esses elementos da solidariedade. O primeiro elemento da solidariedade é o amor. Eu vou desenvolver um pouco mais essa questão do amor mais à frente. O segundo elemento é a empatia. Como eu já disse, a empatia é quando você entra dentro do sentimento da outra pessoa. Você sente o que ela está sentindo. A compaixão e a entrega. Compaixão era algo que Jesus se colocava, olhando a multidão. A Bíblia diz que ele olhava para a multidão e tinha compaixão delas, porque eram ovelhas que não tinham pastor. E a entrega, que é quando você se coloca realmente de corpo e alma, literalmente, para
ajudar as pessoas. Vamos ao texto de Filipenses capítulo 2, nos versículos 4 e 5, nós vemos o exemplo de Jesus. Então lá no texto de Filipenses eu quero destacar esses 2 versículos, que diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na solidariedade, nós vamos agir como Jesus agiu, para nos salvar, para nos abençoar, para nos ajudar na salvação. Ele deixou os céus, veio à terra, morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Essa ação foi uma ação solidária. Foi uma ação onde o amor foi a motivação solidária. Então vamos ver essa questão, vendo a motivação da ação solidária. A motivação da ação solidária é o amor e a empatia. Fazer o bem não exige muito de nós. São pequenos gestos que você vai fazer que vai ser capaz de transformar pessoas, circunstâncias. Você pode modificar o mundo, o ambiente, através do seu amor, de pequenos gestos de amor e de empatia. Vamos ver Gálatas capítulo 5, versículo 14, que diz assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você quer cumprir toda a lei, basta que você faça isso. Toda lei, diz Paulo, se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Então, quando você ama o seu próximo, você já está cumprindo a lei. Todo o Antigo Testamento. São mais de 500 mandamentos que nós temos lá. Quando você ama o seu próximo, você está agindo exatamente de acordo com a lei. Você está cumprindo a lei. O amor e a empatia estão no centro de qualquer prática solidária. Então, esse amor ao próximo é que deve nos mover, é que deve nos mobilizar, nos impulsionar à ação solidária. E a solidariedade é o amor em ação. Estou falando, é claro, da verdadeira ação solidária. Nós vimos os vários conceitos de solidariedade, mas eu quero trazer aqui para o nosso estudo, nos atermos aqui dentro dessa questão da motivação da ação solidária de acordo com a palavra de Deus. Ainda temos o contexto da ação solidária. Por que nós vamos ser solidários? A revista ela vai trazer a questão da morte. Ou seja, estamos todos isolados porque a morte ela é iminente. Todos se escondendo do coronavírus para não pegar a doença. E nós sabemos que a vida ela é breve. E pelo fato da vida ser breve, a morte ela é iminente. Nós nem sabemos se vamos conseguir atravessar o período da pandemia e continuarmos vivos. Quantas pessoas já se foram? Então nós temos que ter a noção de que a vida ela é breve. O livro de Salmos, falando a respeito da vida, diz que as pessoas vão viver até 70 anos. Passando dessa idade é canseira e enfado. Também Salmos vai dizer que a vida ela é tão passageira que ela é considerada como um vapor, como uma erva que é cortada e à tarde se seca.
Tiago também vai falar sobre a transitoriedade da vida, sobre como a vida é passageira, e também considera a vida como esse vapor, a cerração que vem pela manhã e quando o sol bate ela desaparece. Ele também diz que a nossa vida, semelhante aos Salmos, é como a erva, que é cortada de manhã e à tarde está seca. Ninguém vai escapar da morte. A morte, ela é iminente. E foi exatamente o medo da morte que nos levou a um isolamento social. Mas eu quero dizer a você que o isolamento social não pode ser o isolamento do coração. Ou seja, só pelo simples fato de querermos preservar a nossa vida, nós vamos deixar de ajudar o nosso próximo. Não. Eu sei que a nossa vida é preciosa, mas nós também somos levados, nesse momento, a ajudar as pessoas que precisam. Imagine, por exemplo, se os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, todas as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, na frente dessa batalha contra o Covid-19, imagine se eles dissessem: não, nós não vamos fazer nada. Nós vamos proteger a nossa vida, cada um que se proteja. Imagine o que seria com o mundo, o que aconteceria com as pessoas. O engajamento solidário, ele mostra que todos nós, num determinado momento da nossa vida, precisamos colocar as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões, ainda que custe a nossa própria vida. Esse contexto da ação solidária mostra que a morte é iminente para todos, tanto para aqueles que estão na frente de batalha, combatendo a doença, por exemplo, quanto aqueles que estão em casa. Quantos contraíram a doença dentro das suas próprias casas? E também quantos morreram na linha de frente, na batalha. Então a morte, ela é iminente. O Salmo de número 89, versículo 48, diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Algum de nós tem esse poder? É claro que não. Então todos nós vamos morrer. É apenas uma questão de tempo. Como alguém já disse, todos nós estamos na fila. E a pergunta é: quem será o próximo? Eu? Você? Outra pessoa? A morte, ela é iminente. Então nós precisamos aprender que o isolamento social, que nos leva a buscar essa proteção em relação à morte por uma possível contaminação pelo Covid-19. O isolamento social é diferente do isolamento do coração. Não é porque você está isolado socialmente, protegendo a sua vida, ou protegendo seus entes queridos, que não tem nada de errado com isso, diga-se de passagem, com o isolamento do coração. Ou seja, para ter o meu isolamento social, eu também não ajudo ninguém. Eu também não vou fazer nada por outras pessoas. Eu não vou ajudar o meu vizinho, não vou ajudar o meu próximo. Ou seja, não permita que esse isolamento social traga o isolamento do seu coração. Vamos observar então a ação solidária em si. A ação solidária, ela requer o autossacrifício. Ou seja, o autossacrifício é o sacrifício da nossa própria vida. É a nossa autoentrega. E existem dois aspectos da ação solidária. Primeiro, quanto estamos dispostos a dar.
Quanto você está disposto a dar para ajudar as pessoas que precisam? Quanto você está disposto a dar para ajudar, por exemplo, a combater o Covid-19? Muitas empresas que não davam dinheiro para nada acabaram desembolsando, investindo grandes somas de dinheiro para ajudar a combater essa doença. Porque todos acabaram tomando prejuízo, sejam grandes ou pequenos. Quanto estamos dispostos a dar? Segundo lugar, o que estamos dispostos a dar? O que estamos dispostos a dar? Então nós temos dois aspectos do auto-sacrifício. O quanto vamos dar e o que vamos dar. O quanto estamos dispostos a dar é a questão quantitativa. E o que estamos dispostos a dar é o aspecto qualitativo. Então pode ser que você tenha muito dinheiro e esteja disposto a dar uma grande quantia para ajudar as pessoas. Mas essa grande quantia, para você, não é nada. E pode ser que para uma pessoa com menos possibilidade, com menos recursos, de repente queira ajudar. E ele vai ajudar com pouco dinheiro, R$5, R$10. Mas ele ganha muito pouco e sobra muito pouco para ele. E essa quantia ele está deixando de comprar alguma coisa para ele. Eu pergunto, quem é que está dando mais? Aquele que dá o pouco com muito sacrifício ou aquele que dá muito sem sacrifício nenhum? Jesus contou a história, aliás, Jesus mostrou aos seus discípulos uma viúva que estava dando a sua oferta no gasofilácio. Ela estava colocando uma pequena moeda dentro do cofre. E aquela pequena moeda caiu ali e Jesus então, mostrando aos seus discípulos, disse para eles: estão vendo aquela pobre senhora colocando aquela moedinha no gasofilácio? Ela está dando a sua oferta, mas ela está dando 100% do que ela tem. Ela está dando tudo. O pouco que ela está dando é tudo que ela tem. E aqueles homens abastados, ricos, que jogam as suas moedas dentro do cofre, fazendo barulho para que todos vejam que eles estão dando muito dinheiro, Jesus disse, esses estavam dando apenas aquilo que sobejava, o que sobrava. Estavam dando o resto para Deus. Mas essa pobre viúva deu tudo o que tinha. Do ponto de vista quantitativo, um deu muito pouco e outros deram muito. Do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, aquela viúva, para Jesus, deu muito mais do que os ricos fariseus que estavam ofertando naquele momento. Isso é o que nós chamamos de autossacrifício. E o autossacrifício, ele precisa estar presente na nossa ação solidária. Não é apenas se eu tiver um tempo ou se sobrar alguma coisa. Não, eu vou dar alguma coisa que realmente faça parte de mim para ajudar aquele que não tem nada, aquele que precisa muito mais do que eu. O autossacrifício, ele é visto por Deus. Por quê? Existe uma diferença entre quantidade e qualidade. E aqui nós temos a história que eu acabei de dizer. E olhando, ele, Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou
todo o sustento que tinha. Lucas 21, de 1 a 4. E foi exatamente isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Filipenses 2, versículos 6 e 7, diz assim, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi isso que Jesus fez. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu o melhor de si para nos salvar. Ele veio e se esvaziou a si mesmo e se fez servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele é o nosso exemplo. E nós vamos ver que após a morte de Jesus, logo no início da igreja, na igreja chamada Igreja Primitiva, não que seja a igreja primitiva no termo, primitivo, mas por ser o início da igreja cristã, essa igreja nascente, essa igreja que estava se formando, em Atos capítulo 2, versículos 44 e 46, diz assim, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias, no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia um engajamento solidário na igreja primitiva. Eles faziam tudo em comum para uns ajudarem os outros. A pergunta que eu quero fazer agora a você, diante desse tema, engajamento solidário, é a seguinte: vamos ser solidários? Você aceita esse desafio? Você quer praticar a solidariedade? Pastor, como é que eu posso ser solidário? É claro que eu vou colocar aqui apenas alguns modelos exemplificativos. Nós podemos começar com ações pontuais, ou seja, você não precisa abraçar todas as causas que aparecer na sua frente. Não, você pode começar com algumas coisas onde você vai demonstrar a sua solidariedade. Por exemplo, a comunidade onde você mora, ela possui necessidades específicas. Você já parou para pensar quais são essas necessidades? Você já parou para refletir o que as pessoas estão precisando? E o que você poderia fazer? Eu vi um caso bastante interessante, eu vou trazer como exemplo aqui, a questão da horta comunitária. Num determinado local, haviam vários terrenos baldios, vazios, e contactaram o dono, e ele deu então a permissão para que aquela comunidade fizesse ali uma horta comunitária. E aquelas pessoas que tinham tempo iam lá, plantavam, outras chegavam, outras cuidavam e todos colhiam, claro. Então essa horta comunitária ajudava muitas famílias, principalmente as famílias que tinham necessidades maiores. Então a salada ajudava bastante no prato de comida. Se você está em casa, que tal você fazer uma limpeza agora no seu guarda-roupa? De repente tem muitas coisas lá que você não está usando mais e nunca vai usar. Dê uma olhada nas roupas. Separe aquelas que estão em condições de uso para que você possa doar para as pessoas. Estamos num período de muito frio agora. E nós temos muitas pessoas que sentem frio nesse período. E não tem um agasalho, não tem uma coberta, não tem um teto, não tem uma ajuda. Quem sabe, alguma coisinha você possa tirar ali para juntar com outros irmãos, com outras pessoas na sua igreja, e assim você ajudar tantas pessoas carentes. Quem sabe a sua biblioteca com livros que você já estudou
e não vai estudar mais, não vai utilizá-los mais. Eles vão acabar ficando ultrapassados. Tire esses livros, faça uma biblioteca para a comunidade, busque doações, ou então dê esses livros para pessoas que querem aprender a ler, a praticar, que possam em algum lugar fazer uso desses livros. Dê e doe para alguém ou para alguma entidade. Se você não tem nenhuma roupa, nenhum livro, não quer fazer uma horta, será que você pode oferecer um sorriso para as pessoas? Será que você pode oferecer alguns minutos para conversar com alguém? Talvez alguém que esteja triste, que precisa ser ouvido. Será que você poderia ser solidário, oferecendo esse sorriso para essa pessoa? Se você tem alguma habilidade, se você tem algum conhecimento, se você tem perito em alguma coisa, que tal você ensinar essa arte a outras pessoas, talvez a crianças, jovens, pessoas que precisam de uma profissão, e você pode ensinar as suas habilidades a essas pessoas. Chame-as, convoque-as, ajude-as. Com certeza você vai abençoar muitas vidas. Se você não tem tempo para conversar, se você não tem tempo para ensinar, doe sangue, ajude idosos. Se você não tem condições de fazer nada disso, pelo menos ore pelas pessoas. Seja solidário, orando por elas. E eu quero dizer a você o seguinte, isso não vai te custar nada e você vai abençoar muitas vidas. Solidariedade tem que nascer do nosso coração. Eu quero deixar para a sua reflexão um trabalho da Igreja Batista Central em Tanguá. É um trabalho realizado por um grupo de ação solidária todas as segundas e quintas-feiras. Eles distribuem roupas, cobertores, quentinhas, todas as segundas e quintas. Ah, mas por que segunda e quinta? É porque aos domingos já tem igrejas que distribuem, aos sábados também, e nós descobrimos que nesses dias os moradores de rua, eles não têm alimentação. E a nossa igreja então resolveu suprir essas necessidades nesses dias, e esse trabalho ele foi abraçado voluntariamente por pessoas que são solidárias, que têm solidariedade no coração. E elas estão engajadas nessa ação. Eu vou passar um vídeo, encerrar com esse vídeo. Vou colocar apenas alguns minutos, dizer a você que os moradores de rua não vão aparecer porque eles não gostam de ser fotografados nem filmados. E nós também não queremos utilizar isso como propaganda. A ajuda tem sido prestada durante esse período da pandemia. As pessoas têm saído, têm ido e têm abençoado vidas. Se você quer ter esse engajamento solidário, se você não pode ir, se você não pode ajudar, se você está tendo dificuldades, eu peço a você, entre nesse engajamento solidário, orando por essas vidas, e tenho certeza que Deus ouvirá as nossas orações para continuar abençoando tanto aqueles que doam, quanto aqueles que vão para a linha de frente trabalhar na causa do Senhor. Fique com Deus, assista esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. Que Deus a todos abençoe. Amém. Então, gente, essa aqui é a parte da roupa. A gente separa o sexo, né? Aqui já estão as doações das cobertas, que a gente vai levar.
grávida, hein? Não tá focando. Não quer não. Ah! Gente, a gente tem muita dificuldade de gravar porque o pessoal não gosta. E a gente evita também, né? A gente tá gravando aqui eles porque eles não estão ali, mas a gente sempre deixa quentinha dele. Esse aqui é conhecido, aqui é Adriano. E desse lado aqui é o lado de Bozó. A gente deixa a quentinha ali deles toda noite. De vez em quando eles estão aí, às vezes não estão.